Quero cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Quero cumprimentar nossos internautas da TV, Rádio Web Jesus é o Caminho, com a doce paz de Jesus. Quero agradecer a Deus nesta oportunidade de poder estar aqui e desta vez poder ministrar a palavra do Senhor, a qual para mim é uma grande honra. Quero agradecer o meu pastor, vice-presidente, pastor Jurandir Bernardes, pelo convite que fez a mim para estar aqui nesta noite. Quero também agradecer nosso pastor presidente, pastor Levi, pelo carinho, pelo amor que ele tem para conosco e nossa família. Espero que esta noite seja mais uma noite de vitória para todos quantos ouvem a palavra do Senhor. Que Deus esta noite possa fazer algo em seu coração, trabalhar na sua vida e você ser mais feliz, mais alegre, e que através das mesmas você pode ser abençoado ou abençoada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com você, se for possível, o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Juízes, capítulo de número 6, do versículo 11 ao versículo 16. Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 16. Quantos estão alegres aqui nesta noite? Pode dar um glória a Deus, irmão? Estamos em um número de pessoas resumido, poucas pessoas, e até entendemos o porquê, mas Jesus está aqui presente também, assim como está com aquela pessoa que está assistindo a esta hora, este culto, lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou em outro lugar que a pessoa possa estar. Jesus sempre está presente conosco para nos abençoar. Diz-nos a Bíblia, a palavra do Senhor, Juízes capítulo 6, versículo de número 11 a seguir, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizeíta, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fosse um só homem. E você diga amém. Meus irmãos, irmãs,
em Cristo Jesus. Todos nós sabemos que o inimigo, ele sempre trouxe luta ao povo de Deus. O povo de Deus sempre teve perseguições, lutas, enfrentadas quase sempre. E quando Israel tinha essas lutas, nesse período Deus levantava juízes, ou juiz, a casa de Débora, para dar livramento. Quando eles voltavam a errar novamente, Deus levantava outro juiz e julgava as suas dificuldades, os seus problemas, e então Deus dava livramento. E foi neste período que então entra Gideão como juiz para julgar a nação de Israel. Mas a Bíblia diz no primeiro versículo deste capítulo que Israel fizera o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. É bom entender esse deu. Aqui não quer dizer que Deus quis maltratar o seu povo simplesmente por querer, ou porque queria simplesmente dar presente aos midianitas. Não. Isso aconteceu pelo fato de Israel entrar em idolatria e afastar-se de Deus. Uma vez o homem, tendo a ausência de Deus, afastando-se de Deus, não há outro caminho a não ser enfrentar o seu inimigo. E é muito cruel, muito difícil para o homem quando este enfrenta o inimigo, principalmente com o afastamento de Deus em virtude dos seus pecados. A Bíblia diz que as mãos dos midianitas prevaleceram sobre Israel. Era tão forte a opressão dos midianitas, que o versículo 2 diz que Israel fizeram covas nos montes, e cavernas, e fortificações, para esconder, para fugir do seu inimigo que estava à porta. O seu sofrimento era tamanho, que a Bíblia diz que Israel semeava, plantava, e os midianitas saqueavam. Sabe o que é isso, irmão? Eles aravam a terra, plantavam o seu campo, mas na hora de colher, quem colhia eram os inimigos, os midianitas. A Bíblia diz no versículo 5, que subiam os midianitas com seus gados, tendas. Eles vinham em grandes grupos e não deixava mantimento nenhum em Israel, nem suas ovelhas, nem seus bois, nem seus jumentos. Era uma tragédia dentro do seu país. Israel estava convivendo com essa situação 7 anos. Aí então a Bíblia diz no versículo 6, que Israel empobreceu, ficou pobre, de modo que eles clamaram ao Senhor, buscaram a Deus, e aí buscando a Deus,
A Bíblia diz que sucedeu, versículo 7, clamando-se Israel ao Senhor por causa do Midianita. Versículo 8 diz que Deus enviou um profeta aos filhos de Israel. E isto me chamou a atenção, irmão, porque o povo de Deus, mesmo estando em uma situação crítica, em pecado, em idolatria, sofrendo pelas mãos do inimigo, eles voltam o olhar para Deus. E Deus, que é cheio de muita misericórdia, bom para perdoar, cheio de compaixão para com o ser humano, envia um profeta. Mas curiosamente, eu estava consultando a Bíblia, e o ministério do profeta só veio acontecer cerca de quase 200 anos após. Primeiro foi Samuel, sendo o primeiro profeta e o último juiz de Israel. Ali surge o ministério da profecia, ou do profeta. Mas eu observei, irmão, observo, e os irmãos há de entender, que Deus, para responder à oração dos seus filhos, Ele antecipa, Ele cria situações, cria meios só para falar conosco, aleluia. Então a Bíblia diz que Deus manda esse profeta, e esse profeta é muito claro, porque Deus não fala, irmão, só aquilo que eu quero ouvir. É bom entender que Deus, Ele não está sujeito aos meus propósitos e aos meus quereres, aos meus desejos. Ele pode falar sim, como pode falar não também. E a Bíblia diz que o profeta diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão do egípcio, e da mão de todos que te oprimiam. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Era um momento esclarecedor para eles. Por esta causa há um sofrimento. Por essa causa há 7 anos de repreensão, de castigo. Amados, imagine os irmãos, que os midianitas vinham para a terra de Israel, nos períodos da colheita, e eles iam com gado, com tendas. Isso quer dizer que eles não vinham para voltar hoje ou amanhã, eles iam para ficar, e eles ficavam até consumir tudo. Quando consumia tudo, ia embora para o seu país. No próxima cega, na próxima colheita, lá estão eles novamente. Esse país foi empobrecendo, ficando muito pobre. Aí então é que surge o assunto no versículo de número 11, quando Gideão está num lagar malhando o trigo. Mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite, que Deus fala conosco, mesmo lá no lagar. Deus comunica conosco, mesmo mediante ao momento de dificuldade. Olha o que diz a Bíblia: então o anjo do Senhor veio
e assentou-se embaixo de um carvalho. E Gideão está fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Eu acredito que é do conhecimento de todos que estão aqui, e de muita gente que está assistindo, que lagar é lugar de tirar suco de uva, espremer a uva. Não é um lugar muito amplo, é um lugar que cerca de 2,5 por 2, 1,5, lugar apertado, pequeno, e é um lugar reservado, um lugar escuro, um lugar restrito. Todo vinhateiro tinha o seu lagar, reservado porque era de posse própria, pessoal dele, para tirar o suco da uva. O trigo se malhava lá na eira. Na eira era um lugar ventilado, um campo, cerca de 2.000 metros aproximadamente quadrados, uma área vasta onde tinha corrente de ar, jogavam a semente com a pá, e o vento logo retirava a palha, e o trigo ficava em seu lugar. Mas agora aquele pai de família, Gideão, estava malhando trigo lá no lugar, escondido dos midianitas, afastado daquilo que ele gostaria de estar fazendo, malhando o seu trigo em lugar mais amplo, um lugar propício, um lugar devidamente preparado para aquilo que era um chão batido, e ele está ali naquele lugar, apertado, mas trabalhando, providenciando meios para o sustento da sua família, que então não era pequena. A história bíblica aí que diz que Gideão tinha 70 filhos, uma família grande, mas lá estava um homem, por nome Gideão, trabalhando. Foi quando, irmão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor assentou-se debaixo daquele carvalho e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Imagina, irmão querido, que aquele homem trabalhando, diante da circunstância, escondido no lugar não propício para aquilo, para o trabalho que ele estava realizando, mas preocupado com a sua existência, existendo a sua família, o sustento. Quando ele olha para debaixo do carvalho, ele vê o anjo do Senhor. E eu fiquei curioso, porque eu li, e vocês podem ler, que o anjo do Senhor ali, como diz, está em letra maiúscula. E no capítulo de número 8, a Bíblia diz que ele tocou no altar com um cajado. Então não era um anjo qualquer. Anjo usa espada. Quem usa cajado, mas é o pastor. No capítulo 13, pergunta para ele, eu esqueci o nome que perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele responde: por que pergunta o meu nome, visto que meu nome é maravilhoso? Queridos,
Eu acredito que ali estava Jesus, em manifestação teofânica. Ali estava o Todo-Poderoso, olhando ele trabalhar naquele lugar difícil, apertado, mas com tamanho esforço, lutando, trabalhando para o bem da sua família. Eu quero dizer aqui nessa noite, e para todos que estão me ouvindo, existe muito lagar na vida. Estamos vivendo períodos difíceis, momentos muito difíceis, comentados e assim por diante. Quantas famílias, são centenas, milhares de famílias que estão chorando. São pais que estão chorando, mães, esposa que estão chorando, filhos que estão chorando, genro, noras, enfim, famílias e amigos que choram por este mundo afora. Lá estava aquele homem também, só que quando ele vira, ele vê um anjo olhando para ele e dizer: varão valoroso, o Senhor é contigo. Eu quero te dizer aqui nessa noite também, talvez você não perceba, talvez ninguém ainda te despertou para isto, mas diante de situações, tem um Jesus olhando para você, contemplando você. Ele não te abandona, Ele não te despreza, Ele não esquece de você. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, queridas e queridos irmãos, nós entramos em grandes dificuldades, não maiores e nem menores, e parece que estamos sozinhos, e às vezes sentimos isto na pele. Quem é que nunca passou um momento difícil na vida? Lembra, irmão, de Jacó, Gênesis 22. Jacó vai atravessar o val de Jaboque. Se você ler lá com atenção, você vai observar que é Jacó, duas esposas, duas servas e 11 filhos. Então é Jacó mais 15 pessoas. Só que chegou a hora de lutar. Os filhos foram, as esposas foram, as servas também foram, e Jacó ficou sozinho. Lutou a noite inteira sozinho. Solta-me, dizia o anjo. Eu não solto. Eu preciso ser abençoado, eu não te solto. Aleluia. Às vezes, irmão, largar é difícil, mas temos que lutar. Solta-me, solta-me, eu não solto, enquanto não me abençoares. Eu espero, estou falando nesta noite com homens e mulheres, de pessoas de propósitos, independente de situações, vai lutar até o final, porque Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória. Solta, não solto, solto, não solto. Eu só te solto depois que me abençoar.
A luta não é com um ser humano igual ele, irmão. A Bíblia diz que era um anjo. Um anjo poderia destruir ele, podia acabar com ele. Um anjo só matou 185 mil assírios uma noite e parou, porque Deus mandou parar, se não ia matar mais. E lá está Jacó lutando. O anjo interessou por ele. Quero ver até onde vai a sua força, até onde você luta. Às vezes Deus experimenta nós. Às vezes Deus, irmão, quer fazer um teste em nós. Vamos ver até onde ele aguenta. Vamos ver até onde ele suporta. Vamos até ver aonde ele não murmura, aonde ele não critica. Vamos ver até onde ele vai. Solta-me, porque a alva está levantando, o sol está nascendo. Eu só te solto quando me abençoares. Assim estava este homem lá. Ele poderia, irmão, estar malhando o seu trigo em lugar de destaque, não é? A eira era um lugar alto, lugar de visão longe. Mas não era o interesse dele, e nem ele estava lá para isto. Ele prefere estar num lugar restrito, num lugar de pouca claridade, certamente muito pouca ventilação, um produto que era confeccionado, trabalhado, dentro de uma área de 2.000 a 2.500 metros quadrados. Eu imagino que maior do que esse templo. Agora ele está num espaço de 2 metros, 2,5 por 1,5, 2, aí um espaço, uma bacia. O trabalhar com aquele produto seria difícil. Agora imagine os senhores. Ele está naquela luta. E chega alguém e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí então ele diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Ele tinha conhecimento, ele tinha princípio, ele tinha base. Por que que nos veio este mal? E agora, o que que vão dizer de tudo aquilo que nossos pais contaram? Nos fez subir do Egito. Por que que o Senhor nos desamparou? Aí o anjo disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Não te direi eu? Aleluia. Deus sabe, irmão, o potencial de cada pessoa. Atravessamos um período e graças a Deus que estamos aí do meio para frente, espero eu. Foi um período difícil. Difícil em todas as áreas. Mas principalmente na área espiritual. Porque a igreja, irmão, sem o calor humano, é muito complicado. Como que o bom cristão gosta de estar na casa de Deus, gosta de cantar com liberdade, gosta de cumprimentar os irmãos, abraçá-los, mas até agora não podem. Até agora tem enfrentado dificuldade. Mas aqueles que são fiéis a Deus, fiéis à sua igreja, permanece fiel, mesmo lá na sua casa,
mesmo aí no seu lar, sem poder sair muito, e sem poder vir muito aos templos, mas continua adorando a Deus, esperando o vento passar, esperando a crise passar, porque vai passar, e então cantaremos o hino da vitória, aleluia. Se o Senhor é conosco, por que nos é este mal? Ele não estava, irmão, duvidando do potencial que Deus podia fazer, não. Porque menos do que isso, irmão, lembra de Zacarias? Pai de João Batista? Por menos coisa do que isto, Zacarias ficou mudo 9 meses. Porque Zacarias disse, como pode? A palavra de dúvida. Eu duvido do que pode fazer. Isto queria dizer. Agora Gideão não. Gideão ele entra em questionamento, porque eu sei que o Senhor pode fazer, mas por que estamos aqui? Oh, aleluia. Queridos, existem formas e formas de falar com Deus. O crente não pode, irmão, o cristão nunca deve pensar em pôr Deus no canto de uma parede. Porque no canto de uma parede se coloca, irmão, é a barata, é um rato que vai para lá. Deus não. Mas dizer que você é servo dele, você tem direito de dizer. Dizer que você é um homem ou mulher que teme ele, você tem direito de dizer. Porque a promessa é para você, a bênção é para a tua vida. Ele é teu pai, ele é teu salvador, é teu amigo. E te compreende. Antes que a palavra saísse da boca de Gideão, Deus já sabia a palavra no coração dele. Oh, glória a Deus. Respondeu Gideão, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor dizer, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Deus é grande, sim ou não? Deus é maravilhoso. Deus faz algo, irmão, que nós nem pensamos naquilo que Deus pode fazer em nosso favor. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Que nós caímos aos pés dele. Aqui tinha um povo que tinha problema, irmão, com a vida espiritual. Problema este que levaram eles, só nessa época, 7 anos de fome, de escravidão, de sofrimento. Idolatria. O pai de Gideão era idólatra. Construiu altares para Baal nos altos. Eu não tenho muito tempo, já tem para mais, deixa eu dar uma corridinha. Se você continuar lendo, você vai ver que lá na frente, irmão, Deus manda Gideão matar o segundo boi para fazer sacrifício para eles. Gideão, mata o segundo boi, derruba o altar, pega a lenha, queima, derruba o bosque, pega a lenha do bosque. O bosque, irmão, era uma plantação de árvore em volta do altar, que era um lugar de destaque, somente de lei, de madeira de lei, como cedro, enfim. Deus diz, mata o boi de 7 anos. Quantos anos era de tribulação? Não era 7? Pega o boi de 7 anos, porque eu vou eliminá-lo. Deus, irmão, é Deus.
ele teve problema com o seu pai, sim, porque o pai dele tinha esse boi reservado para Baal, para sacrifícios idólatras. Então era um povo idólatra. Mas sabe o que Deus quer de mim e de você, irmão? Que nós encurvemos a sua presença. Lá no versículo anterior que eu li para os irmãos, vocês viram que o povo clamou a Deus, e Deus enviou um profeta, mesmo não sendo tempo de profeta, mas Deus enviou um profeta. Amados, nós temos um pensamento diferente de que deveria pensar. Para descer de lá, primeiro tem que subir para lá. Queremos que Deus derrame o Espírito Santo sobre nós, só que nós não adoramos a Deus como devíamos adorar. Quando Jacó tem uma visão, pastores, observaram a visão? A Bíblia diz assim, que os anjos subiam e desciam. Mas espera lá, anjo mora na terra? Anjo mora, que nós entendemos, anjo do céu, sim. Por que que os anjos subiam e desciam? Era Deus dizendo assim, ó, só vai descer se primeiro subir. Se você quer, irmã, se você quer, meu irmão, se você quer, meu amigo, primeiro adore a Deus. Cumprimentei um amigo essa semana, e o amigo disse assim, mas está difícil, está não sei o quê, porque tal. Eu falei, para de falar. Eu estou feliz demais. Porque o negócio vai bem, porque não sei o quê. Eu não estou falando de negócio, eu estou falando é que no mundo já morreu milhões de pessoas estavam vivas em janeiro, e hoje não estão mais, e você está aqui, adore a Deus comigo nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Deus te vê lá no lagar. Deus te vê no lagar. Deus conhece você no lagar. Pastor, eu estou sozinho, pastor. Pastor, eu estou sozinha. Irmão, Jesus também ficou sozinho. A Bíblia diz, capítulo 26 de Mateus, que Jesus está no jardim Getsemane, e ele diz para os seus discípulos, seguidores, sentai-vos aqui, e chama Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e vai para o monte. Chega em determinado momento, aleluia, ele disse para os 3 que estavam com ele, a minha alma está angustiada até a morte, ficai-vos aqui, eu vou ali. Aí lá ficou a multidão maior, aqui ficam os 3 e ele vai sozinho. Ele sabe o que é estar sozinho. E lá sabe qual foi a oração que ele fez sozinho? Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não faz o que eu quero, faz o que tu queres. Ele desce, irmão, e os seus 3 amigos, a Bíblia diz que eles estavam adormecidos. Então a Bíblia diz que Jesus olha para eles, irmão, aquela palavra é muito forte para mim, quando Jesus diz assim, nem uma hora podeis vigiar comigo. Isso nas minhas palavras seria assim, mas nem um pouquinho você não pode ficar comigo?
Sabe aquele momento, irmão, que você precisa de alguém perto de você, e alguém fala, eu estou indo embora. Aí você fala assim, mas nem um pouquinho você não pode ficar comigo? Por 3 vezes, Jesus desce do monte, no jardim, irmão, ele é traído com beijo, e ali vai para o seu sofrimento. Ei, nesta noite, Deus te vê no lagar, sozinho, mas Ele está te vendo, dizendo, varão valoroso, varoa valorosa, varão valoroso, varoa valorosa, eu sou contigo. Oh, aleluia. Há momentos difíceis, sim, mas não desista, não pare, vai em frente. Thomas Edison invadiram o seu laboratório, depois que ele tinha feito várias invenções, e agora descobriu a lâmpada por 45 segundos, por um filamento, todo feliz, conseguiu um filamento, ficar aceso o filamento por 45 segundos, vem os malvados e destruíram o seu laboratório. Chega o seu filho, diz a história, e disse, pai, agora acabou tudo. Ele disse, não, meu filho, destruíram meus erros, porque os meus acertos é daqui para frente. Irmãs e irmãs, a perca até hoje não é perca, é lucro amanhã. Oh, aleluia! Dor sim, mas derrota não. Vitórias em Cristo Jesus. O Senhor é conosco. Oh, glória a Deus. Eu termino as minhas palavras esta noite te aconselhando. A vida é feita de altos e baixos. Às vezes nós pensamos que ganhamos, e às vezes não. Às vezes pensamos que perdemos, e às vezes ganhamos. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os propósitos de Deus vai além dos meus e dos nossos pensamentos. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe tudo em relação à nossa vida. Se alguém olhasse, ou não tinha nem como olhar, Gideão estava dentro de um lugar restrito. Alguém que passasse pela redondeza em volta, não contemplaria ele, mas o anjo do Senhor estava olhando. Fiquem de pé os que estão presentes, por gentileza. Eu quero orar por você, aí no seu lugar, aonde você está. Qual é, irmão e irmã, o lagar que você está trabalhando nele? Lagar da saúde, que está abalada. O lagar profissional. Quantos profissionais estão passando dificuldades? Quantos empresários que tinham muito e agora não sabe se tem mais nada, ou se tem ainda, não sabe o que fazer. Quantas pessoas estão sofrendo por este mundo, este país. Quem sabe você
faz parte até de um ministério. Quem sabe é um diácono, um cooperador, uma cooperadora, uma diaconisa. Eu estou falando para milhões de pessoas, milhares de pessoas. Quem sabe você é um presbítero, ou a esposa do mesmo. Quem sabe você é um evangelista, um pastor auxiliar, um pastor presidente. Quem sabe você é um missionário, está no campo, uma missionária. Amados, é tão bom estar aqui nessa noite. É tão gostoso estar aqui nessa noite. Mas por esse mundo afora existem milhares de pessoas que são gente maravilhosa. Mas quem sabe dessa hora está pensando o que vai jantar. São coisas de dificuldade em nossa vida. E às vezes, irmão, desculpe da minha sinceridade, fazemos como que não estamos vendo. São dificuldades que as pessoas passam, choram, pranteiam. Gideão tinha uma família vasta, grande, mas tem que malhar trigo dentro de um pequeno espaço. Alguém poderia dizer: você está com problema. Não sei se demais família faziam ou não, mas lá estava este homem. Só que tinha um poderoso olhando para ele, dizendo: eu tenho um projeto na sua vida, eu tenho um plano na sua vida, você vai sair dali, você vai levantar desse lugar, você vai dar livramento ao meu povo, você vai dar condições do meu povo voltar a ser abençoado. E eu gostei tanto na atitude, irmão, deste homem, que quando ele sai dali, irmão, eu imagino que as finanças dele, visto que nós estamos falando, era bem ruim. Mas ele sai dali, o anjo abençoa ele, diz: olha, vou te dar vitórias, Midianita será como um homem para você. E foi mesmo. Se lá para frente você vai ler, foi mesmo, foi Deus deu um grande milagre. 300 homens, irmão, com buzina e tocha, destruir um exército de mais de 185 mil pessoas, né? É um milagre. Tocha mata alguém, buzina mata, irmão. Na mão de Deus mata. Aquele homem naquela situação, irmão, quando ele está conversando com o anjo fala que vai dar livramento para ele, tal, ele fica tão feliz. Espera um pouco, anjo, você pode esperar um pouco? Espera um pouquinho. Eu quero te dar um presente. Você já viu uma pessoa, irmão, com tanta necessidade de dar um presente? Pois é, o maior presente, irmão, que alguém pode dar para outro é quando ele está precisando ganhar. Gideão vai na casa dele, mata o cabrito, prepara o cabrito, pega um éfa de farinha, faz um bolo, coloca, irmão, tudo no cesto e vai lá no carvalho. E é interessante, irmão, que como Deus tem paciência para conosco. Oh, como Deus é bom. Será que ele fez, irmão, tudo esse preparativo com quanto tempo? As senhoras são domésticas. Quanto tempo será, irmão, para preparar um cabrito e fazer um bolo? Ele vai lá, irmão, no carvalho, chega lá, o anjo está sentado esperando o seu presente. Deus espera de você, Deus espera de mim, Deus espera de nós. Oh, aleluia. Dê o seu presente para Deus nesta noite, irmão. Deus não pede muito de você, não. Deus só pede aquilo que o seu coração alegra em dá-lo. Se for possível, levanta a sua mão. Se não, fique como estás. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te adoramos nesta noite, Senhor, pela palavra que Tu nos tem dado.
Senhor, te glorificamos, Senhor, porque nos trouxeste aqui nesta casa, Senhor. Oh, Pai querido, te louvamos, Senhor, meu Deus. Pai eterno, querido Senhor, falamos de um lagar, Senhor, onde era a única opção para Gideão. Senhor, um lugar, Senhor, que era impróprio para o seu trabalho, mas foi o suficiente para ele, Senhor. Meu Deus querido, talvez, Senhor, o nosso lagar seja diferenciado, Senhor. Senhor, meu Deus, mas lá o Senhor estava olhando, assim como o Senhor está olhando aqui também nesta noite. Pai Santo, olha para este irmão, para esta irmã. Olha para este irmão, Senhor, este amigo, Senhor, que está distante, ó Deus, conectado, Senhor, agora, meu Deus, neste culto, Senhor. Deus, o Senhor sabe qual é o seu sofrimento, o Senhor sabe qual é a sua luta, o Senhor sabe, Deus, qual é a sua dificuldade. Pai eterno, olha para este obreiro, Senhor, olha para esta esposa, Senhor, olha para esse filho, olha para esta filha, Senhor. Senhor, olha, meu Deus, por esse companheiro. Oh, Deus meu, alguém que perdeu o seu amigo, alguém que perdeu o seu ente querido, Senhor. Oh, Deus, que há, Senhor, um choro, uma lágrima, um sentimento, Senhor, que agora dói na alma. Oh, Deus, consola. Oh, Deus, conforta, Senhor. Pai, olha também, Senhor, por aquele que está no hospital, aquele que está numa cama, Senhor, está, Senhor, oh Deus, sendo cuidado por bons homens e boas mulheres, Senhor, que tem interesse em dar vida, mas às vezes a circunstância é difícil, mas o Senhor pode ir lá, Senhor, assim como esteve no Carvalho, olhando para Gideão, olha para teu filho na empresa, no escritório, olha, Senhor, para este homem, Senhor, que vive com essa esposa, quebranta o coração dele, quebranta o coração dela, Senhor, da união, da paz, Senhor, Deus meu, olha em nome de Jesus, dá vitória a essa nação, este país, levanta Gideões, abençoa o presidente desta nação, assim apresento a Ti as autoridades constituídas, Senhor, que eles tenham o mesmo propósito de adorar a Ti e buscar a Ti, Senhor. Pai eterno, nós Te adoramos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Muito obrigado, pastores.